Como é que foi essa jornada de conseguir, cara, ir pra começar a gravar vídeo, que eu acho que é uma dificuldade de muita gente, de aparecer, né? Como que como foi esses passos aí? Como que foi esse desafio? Como é que você lidou com isso? E que resultado que trouxe? Então, esse desafio, né, da questão do vídeo, veio desde lá de trás, né, cara? Eu me lembro que eu descobri a causa raiz disso num treinamento, né? Numa vivência de desenvolvimento pessoal. E eu vi que isso foi algo que aconteceu na minha infância, né? Então, basicamente, ali dentro daquele exercício, eu me lembrei, de um momento em que eu estava em sala de aula, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. E ali a professora fez uma pergunta, né? E pediu para alguém respondê-la no quadro, na frente. Eu me voluntariei, fui lá para responder, respondi errado. E aí a turma inteira riu de mim ali da minha cara, inclusive a professora. E naquele momento ali, vendo, ouvindo e sentindo aquilo ali sobre um forte impacto emocional com a mente de criança, eu criei um bloqueio, uma trava para falar. Por quê? Porque é uma criança naquele contexto, com vergonha, vendo todo mundo rindo de você. O que que ela vai falar? Cara, como que eu faço para nunca mais sentir isso? É só eu parar de tentar. E aí foi o que eu fiz. E aí eu fui crescendo, tive várias dificuldades com a minha oratória, com a minha autoconfiança, com a minha identidade, durante muitos anos. E aí na minha vida adulta, pouco antes de eu entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, eu percebi essa necessidade de falar, de me expor ali dentro do contexto empresarial que eu estava atuando, né? Que eu era funcionário ali. Eu percebi, cara, esse problema. E ali eu comecei a buscar, através do autoconhecimento, né? Sempre investindo em me conhecer mais. Identifiquei, esse trauma, digamos assim, né? E fui trabalhando isso com técnicas, enfim. Inclusive a gente ajudou outras pessoas nesse sentido, mas ali eu fui trilhando essa jornada. Quando eu já trazendo para o contexto do mercado imobiliário, né? Então, de certa forma, eu já tinha ali um determinado desbloqueio com isso. Porém, tudo que você começa a fazer novo, né? Tudo que é novo, que é novidade, isso gera medo, é normal. Então, como eu estava iniciando uma nova carreira, eu tinha medo de me expor e o medo das pessoas falarem de mim. Tipo assim, o que que as pessoas vão pensar de mim eu me posicionando ali como profissional do mercado imobiliário, sendo que ainda não tô com muita confiança. Cara, será que eu vou errar? Então, sempre tem esse medo, né? E para mim não foi diferente. Então, assim, foi uma decisão difícil. Eu sabia que eu precisava me posicionar, justamente por eu ter vindo de outras experiências, né? Buscando fazer isso. Foi um desafio muito grande, né? Eu me lembro que, se eu não me engano, eu acho que eu tenho esse vídeo até hoje. Foi o primeiro vídeo que eu gravei. É, uma captação de imóvel, né? Se eu não me engano, eu acho que estava até para locação. Cara, o vídeo todo tremido, não tinha estabilizador de vídeo, ainda tudo tremidão lá e tal. Eu filmando mais o chão do que as paredes. Então, assim, era muito engraçado. Porque eu sem experiência nenhuma, né? E aí eu ficava naquele julgamento, cara, o que que as pessoas vão pensar de mim? E, cara, você não tem que ficar preocupado com isso. Eu sei que é difícil, né? Porque às vezes a gente está identificado, né, nesse personagem, né? É, naquilo que disseram que a gente é, né? E é uma questão de tempo, de você expandir a sua consciência, de você, né, compreender alguns pontos que a gente não consegue estar trazendo aqui de uma forma profunda, né? Para você se desbloquear. Mas mais importante do que eu entrar nessa profundidade, né? É você entender que existe uma lei, cara. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Então, não vou entrar na filosofia de você entender a causa raiz. A gente consegue fazer isso através de técnicas, né? Enfim, já fiz muito isso no passado em eventos presenciais. Mas o ponto aqui é o quê? Que a repetição, ela sempre vai trazer uma modificação na sua vida. Você tá com medo, cara? Vai com medo mesmo. Faz, cara. Pega o celular, não precisa você aparecer inicialmente. Eu acho que isso é uma maneira bacana de você começar. Foi como eu comecei no mercado imobiliário em específico, né? Então eu começava a gravar a minha voz, eu falando, eu filmando o imóvel, né? Tudo torto, tudo, né? Tremido no início, fazia com a minha própria mão andando. E depois eu fui evoluindo. Comecei uma técnica
de me movimentar de uma forma mais devagar, não tinha ainda, né, o conhecimento de comprar outros equipamentos, aí depois evoluir, comprei um estabilizador, aí você investe no microfone, tudo é um passo a passo, né? Mas o fato é que você fazer alguma coisa é melhor do que você não fazer nada, porque você vai construindo ali uma possível audiência, que foi o que eu fiz. Então, no início eu criei um canal no YouTube, bem no início da minha carreira, e fui postando, cara. Inclusive, se você procurar lá no YouTube, você deve achar o meu primeiro vídeo. Horrível, horrível. E eu fiz questão de deixar ele lá para poder mostrar de onde eu vim, né? E hoje a gente faz vídeos mais elaborados, né? Mais bem editados. Hoje eu apareço, né? Em alguns vídeos eu apareço, né? Quando tem videomaker eu apareço ali. Quando não tem, você acha que eu não faço? Não, óbvio que não. Eu pego e faço eu mesmo, com a minha voz e eu mostrando o apartamento. Quando não dá, eu filmo eu mesmo assim. Então, o segredo tá em fazer, né? E conforme você vai fazendo, você vai melhorando, vai buscando ajuda, vai buscando mentores, vai buscando se desenvolver, né? Que eu acho que isso é extremamente importante. E os contatos que vêm desse material na internet, é significativo ou não? Cara, são contatos bons, né? É óbvio que o tráfego pago, né, quando você paga para alguma coisa, sempre gera um resultado maior. Porém, quando a pessoa ela vem desse tráfego orgânico, que naturalmente, né, quando a pessoa vem através de um vídeo, geralmente esse lead é um lead qualificado. Por quê? Porque foi um lead que voluntariamente ele pegou e entrou em contato com você, ou seja, ele tem um desejo de compra. Ele vai comprar. Não sei se vai ser agora, não sei se vai ser daqui a 3 meses, daqui a um ano, ou se vai ser comigo. Mas o fato é que ele vai comprar, ele tem a intenção de compra. Então agora eu decido se ele vai comprar comigo ou se ele vai comprar com o concorrente. Como que eu faço? Como que eu tomo essa decisão? Atendendo bem o meu cliente. Porque se eu me posicionar tão bem na cabeça do meu cliente a ponto de eu ser a única escolha dele, ele vai comprar comigo. Que é o que acontece quando você faz um bom atendimento. Então, por isso que o segredo está sempre em você o quê? Colocar o foco no foco do seu cliente. O cliente ele tem que estar no centro da sua estratégia. Eu preciso entender o meu cliente para poder atendê-lo e não atender para vender. Quando você faz isso, a venda ela se torna algo muito natural, porque a realidade mesmo é que as pessoas elas não gostam que vendam para elas, mas elas adoram comprar. Então, quando o cara ele entende isso, ele fala: cara, pronto, bingo. Eu preciso me tornar um profissional qualificado, eu preciso parecer ser para que eu tenha a chance de mostrar que eu sou de verdade e que eu possa provar que eu sou de verdade. Eu preciso entender o meu cliente antes de qualquer coisa para eu poder melhor atendê-lo. Aí o cliente ele entra para você, você, cara, vai atender, vai fazer perguntas abertas, né? Perguntas que vão forçar o seu cliente a te responder com mais profundidade e não perguntas de sim ou não, que ele vai responder sim ou não para você. Aí você vai entender, cara, qual que é o contexto familiar dele? Quantos membros tem a família dele? Por que ele está saindo do imóvel que ele está saindo para ir para o seu imóvel? Será que ele mora no imóvel alugado e está querendo comprar o dele? Será que ele mora em algum imóvel e está insatisfeito com algum ponto e está querendo ir para outro para poder corrigir essa insatisfação? Qual que é essa insatisfação? Por que ele quer o que ele quer? Será que o que ele quer é realmente o que ele precisa? E aí você vai entendendo, cara, o contexto do cliente. Pô, ele tem uma criança, qual que é a idade do filho dele? Por quê? Porque você já vai pensar num condomínio que de repente vai estar próximo da escola que o filho estuda. Então, se ele estiver mudando de cidade, melhor ainda, você conhece a sua cidade. Então, você vai já indicar um prédio e vai utilizar o argumento da escola. Fala, cara, eu escolhi esse condomínio aqui porque eu pensei na fulaninha, que é a sua filha. E, cara, esse colégio aqui é um dos melhores da cidade. Eu acho que você vai gostar. Ou seja, o cliente ele vai falar: puta, mano, esse cara tá se preocupando com a minha filha, velho. Ele nem conhece a minha filha. Eu falei da minha filha uma vez. E ele tá preocupado com ela. E aí você vai tendo uma diferenciação. Tem que ser genuíno isso, né? Não adianta ser falso, né? Porque o cliente Exato. também percebe, né? Tem que ser genuíno, exatamente. Mas isso é o que faz a diferença. É você de fato querer ajudar. Por isso que eu falo, é você entender para atender. Enquanto você botar o foco no dinheiro, ele vai correr de você. Quando você bota o foco em ajudar, o dinheiro ele vem pro teu bolso. E precisa ser é uma coisa que se desenvolve, sabe? É o amor em atender. Eu costumo dizer que a venda ela é uma forma de amor. E é mesmo, cara, porque se você for parar para pensar, quando você vende algo que é bom, cara, é uma forma de você amar o teu próximo. Você
Você não precisa amar só a tua esposa. O amor que você tem pela tua esposa, ou no caso do marido, enfim, depende do contexto, é um tipo de amor, amor eros. Mas existem outros tipos de amor, como por exemplo o amor filéu, que é o amor por irmão, certo? Então assim, cara, por exemplo, Jesus ensinou a gente o amor. Ele não falou que a gente precisa gostar de todo mundo, mas ele falou que a gente precisa amar a todos. Ou seja, o amar é uma obrigação, o gostar é uma questão de afinidade. Então eu preciso amar o meu cliente. Eu preciso amá-lo por quê? Porque ele vai trazer o sustento para minha casa. Então quando eu incorporo esse amor genuíno em querer ajudá-lo, eu vou querer entender esse cliente. Eu falo, cara, eu me importo com você. Qual que é o seu problema? Porque se o cliente ele quisesse resolver tudo sozinho, ele não estava procurando a tua ajuda. Ele ia se virar sozinho. Então, se ele se deu ao trabalho de pegar o telefone e ligar para você, ou te mandar uma mensagem, é porque de alguma forma ele quer a tua ajuda. Porque senão ele não estaria fazendo aquela ação. Então, qual que é o seu papel? Se colocar disponível, se mostrar profissional, se mostrar disponível e mostrar que você quer ajudar. E ele vai liberar as informações, cara. Você não precisa perguntar quanto que o cliente quer pagar.